Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do nosso, do melhor podcast do mundo. E se você discorda, você já sabe, você está errado, pois é um paspalhão, né? Estamos aqui então para falar de mais um joguinho para lá de chato de um integrante da dupla Grenal. Inter 1, Santos 1, jogo no Beira-Rio, jogo sonolento. Mas enfim, não vou ficar destrinchando agora. Antes também de apresentar já o nosso querido amigo que está conosco aqui, né? Lembrar a todos vocês que o Betsu é nosso apoiador aqui do canal. Então, para você que curte uma apostinha esportiva, se cadastre no link aqui na descrição, preencha seus dados, deposite R$ 20 pelo menos, e os amigos serão aptos a fazer suas apostas. Se inscreva no canal, clique aqui no botão inscrever-se, like, joinha, compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam desta magnífica partida entre Inter e Santos. Então, sem mais delongas, Rodrigão, seja muito bem-vindo. Fala, Fernando, beleza? Vamos falar desse joguinho meia boca aí, né? Pois então, meu velho. Cara, o que anda acontecendo com o Inter? Já começar te perguntando da partida de hoje, claro, a escalação, a atuação do Inter, mas também já vem um pouco mais de longe. O Inter jogou o Grenal, fez uma Copa do Mundo no Grenal, e depois daquilo parece que acabou o campeonato. O que acontece com o Inter? Cara, é exatamente isso. Para mim, o Inter, ele fez a sua final contra o Grêmio, né? E já antes disso ali, naquela semana Grenal, o Inter já tinha ido a São Paulo fazer um... Cara, foi passear lá na Paulista, só pode, né? Foi curtir uma banda diferente, sei lá, ó. A Orla não tinha sido inaugurada, acho, na época. Cara, não tem o que dizer, sabe? Porque, infelizmente, o Inter ele tem demonstrado isso, né? Algumas partidas ele prioriza e se esforça e tenta, e outras ele simplesmente vai, sabe? E o problema é que normalmente ele quer priorizar confrontos grandes para mostrar, por exemplo, assim, que contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, que são talvez hoje as três equipes mais fortes, né, do nosso campeonato nacional, que nós teríamos condições de estar competindo lá em cima de igual para igual. E, cara, não tem, entendeu? É simples, não tem. Se tu não consegue ganhar do Santos, não consegue ganhar do Cuiabá, se tu pare uma bigorna para ganhar do Grêmio, se tu pare uma bigorna e mesmo assim perde para o Juventude, sabe? Cara, o Inter é isso. Ele virou uma mesmice e uma tentativa o tempo inteiro de demonstrar que esse grupo é vitorioso, quando de fato ele não é. Ele é um grupo que não deu certo, ele tem peças interessantes, tem jogadores que eu acho que agregam de uma forma positiva, só que é um grupo que já está junto, ou pelo menos tem uma base há 3, 4, alguns jogadores 5 anos, e precisa ser desfeita, né? A gente teve aí ao longo da semana o bombástico áudio vazado do Paulo Paixão, onde o que ele diz é verdade. É a verdade, né? Quando tu tem por muito tempo um monopólio de poder, seja num clube de futebol, numa empresa, num país, vamos dizer assim, vai ter momentos em que vai dar problema. E hoje o Inter, ele paga por estes problemas, por achar que determinados jogadores são os craques que não são intocáveis de uma forma que não são, por daqui um pouco abrir mão de utilizar peças da base em detrimento a pagar mais para jogadores mais experientes em fim de carreira, né? Então hoje o Inter é isso, o Inter é uma mesmice. E aí tu olha para o lado, agora pegando um pouquinho do jogo, né? Cara, o Santos está passando por um momento dificílimo, mas tu vê que é um time de gurizada, interessada, jogadores dispostos. Pode não dar certo, porque realmente falta um pouco de qualidade, falta jogadores para botar a bola no chão, para cadenciar, para dar o time do jogo, o momento certo de atacar, o momento certo de defender, entendeu? A gurizada é para cima, é porra louca, é vida louca, né? Vai e vai. Mas eu acho que, cara, para mim, esse grupo do Inter,
ele vai ter que, de uma certa forma, passar por um processo. Nós sabemos que tem jogadores com contrato terminando e, a meu ver, nenhum deles, minha opinião, nenhum deles deveria ter seu contrato renovado. É o momento de tu aproveitar e fazer essa reformulação. Nós estamos falando de Marcelo Lomba, que é um goleiro que está no Inter há 4 anos. Nós estamos falando de Rodrigo Lindoso, que é um jogador que está há 3 anos no Beira-Rio. Tem algumas peças, né, no sentido de Moisés, que pode ter o contrato. Cara, não vale a grana que tem que investir, certo? Saravia não vale o valor a ser investido, né? É um jogador que sempre que teve para renovar ou que teve algum momento de indecisão, ele mostrou alguma coisa, mas logo em seguida caiu de qualidade. Tem que aliviar a folha de pagamento, tem que buscar uma garotada, tem que manter uma espinha dorsal. Acho que o Inter tem alguns jogadores interessantes para num futuro servirem como moeda de troca por outros, né? Que talvez o seu ciclo dentro do Beira-Rio tenha se esgotado ou a torcida esteja pegando um pouco mais no pé. Hoje mesmo o Patrick saiu vaiado, eu acho que não era para sair vaiado, certo? Eu acho que o Patrick é um jogador que ele tem muito a dar para o Inter. O Inter ele conseguiu muitas coisas, ou chegar próximo de muitas coisas, porque tinha o Patrick, porque se não tivesse, não ia ter ninguém para fazer aquilo ali, entendeu? Concordo. Não acho problema. Que seja problema, não acho que exatamente seja não é o problema. Cuesta. O problema é que, cara, tem peças ali dentro que acham que jogam muito, mas que são motores, que são voluntariosos, são jogadores que dão dinâmica porque tem um físico legal, porque tem vontade, disposição. Vou pegar um exemplo do Edenilson. O Edenilson não é craque, ele não é selecionável, entendeu? Ele pode estar, porque está num bom momento, há alguns anos, na vitrine. Mas, para mim, o Edenilson não é um jogador para estar na Copa do Mundo do Catar. Só que, para ele virou um craque. Ele virou um jogador extra classe. Ele virou um jogador que acha que a bola dele é muito maior do que é. E, na verdade, o Edenilson é um operário. Entendeu? Porque foi sempre assim que ele se destacou. Não, exatamente. E aí... Você tem que... Só te interrompendo bem rapidinho. E esses jogadores que tu citou, para mim, o Patrick, o Edenilson, são ótimos coadjuvantes, que tá faltando pro Inter. Quando o Tyson consegue jogar muito, ele consegue ter o protagonismo e relegar os outros à função de protagonista, que é onde o Inter mais brilha, que daí o Tyson é o centro do time, com 3 coadjuvantes. Yuri Alberto, Edenilson e Patrick. O Yuri Alberto, às vezes, quando já vai meter gol e vira um protagonista, mas funciona melhor como coadjuvante. Então, é o Inter dessa forma. Mas quando depende de Patrick e Edenilson, principalmente, para serem os protagonistas, falta. Não tem bala para isso. Não tem bola para isso. E aí tu tem, né, pegando o gancho que tu comentou do Yuri Alberto, é um jogador que ele tem ótimos momentos, mas ele tem momentos como ele tá agora, numa fase de várias partidas sem fazer gol, né? Então, ele é um jogador ainda jovem, ele é um jogador promissor, eu acho que ele tem futuro em grandes equipes do cenário mundial, não digo top 10 ali, mas num segundo escalão para jogar, não para ir para uma Europa da vida e banquear para o resto da vida eternamente, como alguns jogadores saindo daqui acontecem, né? Mas, cara, ele oscila. E tu precisa entender que, por exemplo, num jogo que nem hoje, em que ele não participa do jogo, tu tem o Cadorini, bota o guri para jogar. E tá jogando muita bola. Né? Então, sabe, e outra coisa assim, ó, eu acho que vamos fazer uma meia-culpa. Os jogadores têm culpa do que eles entregam em campo, mas o Aguirre tem culpa do que ele tá olhando e não tá fazendo. Hoje, o Inter toma um gol do Santos, um gol bizarro, né? Vamos dizer assim, uma jogada que o Inter entrega ali e toma o gol, em seguida toma um gol que é anulado, e o que ele faz? Ele coloca um terceiro zagueiro sem em nenhum momento ajustar uma saída de bola, uma dinâmica para o Inter, entrega a bola para o Zé Gabriel, que nós sabemos que é um jogador que falha, que é limitado na saída de bola, né? Ah, o Johnny tinha cartão amarelo. Beleza, mas então tu não bota o Zé Gabriel, então tu inventa alguma outra coisa, ou então tu bota os 3 zagueiros, mas aí tu sobe a linha dos laterais para serem alas. E não, o Inter tinha uma linha de 5. Sim.
E a substituição do Palácios, cara, pra entrada do Heitor, o que foi aquilo? Ninguém entendeu, Não, porque o Palácios era um jogador que dava uma dinâmica. Tu viu nitidamente que a torcida vaiou o Aguirre, a mexida do Aguirre. Exato. E para mim, o Aguirre, ele tá mostrando assim, ó, eu não tenho mais o que fazer, eu não recebi a proposta que eu achei que eu ia receber da seleção do Uruguai, e eu tô tentando, de alguma forma, participar da montagem do grupo pro ano que vem. O Inter tem que definir se quer o Aguirre e ele vai participar, ou se não, faz o seguinte, chegamos aos 48 pontos, não tem mais risco de queda, o Inter não vai conseguir mais nada, vai pagar vale contra o Atlético, provavelmente vai entregar o jogo pro Atlético para não deixar daqui um pouco o Grêmio chegar, né? E o último jogo vai ser só para cumprir tabela contra o Bragantino. Então, assim, ó, já dá férias pro grupo de jogadores e faz o seguinte, liga lá pro Rio de Janeiro, Abelão, tá aí, tá a fim de voltar, trabalho diferente, uma gurizada, vamos apostar na base, já faz umas indicações, e, cara, acabou, 2021 acabou pro Inter, entendeu? Nós ainda temos 2 rodadas, só que tu não espera nada, sabe? E aí tu vai ficar o quê? Forçando os jogadores. Não, aproveita agora. O ano foi um ano atípico, né? Nós estamos em pandemia, tivemos toda a situação do ano passado. Cara, é um momento de mudança, é um momento de ser um pouco mais radical, de avaliar que peças que servem, que peças que não servem. E para mim, tem muitas peças que não servem e o Inter vai precisar passar por uma reformulação. Agora, só falando um pouquinho do jogo, né, que eu pouco falei, eu acho que o Inter fez um mau primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. O Santos fez um péssimo primeiro tempo e um regular segundo tempo. Se tivesse um time que tinha que sair com a vitória, merecia ser o Santos, porque criou mais oportunidades. O Inter tentou numa que outra bola, teve algumas chegadinhas, mas o Santos levou muito perigo e pelo menos em 3 oportunidades o Marcelo Lomba fez defesas, né, para salvar do gol do Real ali. Cara, mas eu concordo, eu vi um jogo bem parecido contigo. O Inter, para mim, já tinha falado, entrou de férias depois de vencer o Grêmio, se contentou com aquilo. A campanha do Inter no ano é ridícula. É ridícula. Perdeu o Gauchão, caiu cedo na Copa do Brasil de forma ridícula. Tava em processo de derrubada do Ramires. É ridículo perder para aquele Vitória que caiu hoje para a Série C. Cedo na Libertadores. E campanha patética, medíocre para o que pode fazer no Brasileirão. Mas não vê ninguém comentando muito isso porque o Grêmio vai ser rebaixado no Brasileirão. O Grêmio falta a confirmação oficial e isso tapa muitos, os erros do Inter na temporada. Mas é uma temporada muito ruim, cara. É um time que, por um detalhe, não foi campeão brasileiro e no ano seguinte, afundou. Erros disso, daquilo. Não interessa, cara. O elenco não mudou tanto assim, sabe? Então, tem muito que pensar para a próxima temporada, a começar com a definição do técnico. E do jogo de hoje, cara, não tem nem muito o que acrescentar que tu falou. Não jogou bem, entrou de férias para mim, como eu falei depois do Grenal. Mais um jogo protocolar do Inter, sem vontade, sem gana. Tu não via sangue dos caras, os jogadores parece que tanto faz. Rebaixamos o Grêmio, então agora aqui, ó, é sangue doce, é temporada que vem e acabou o ano. O que eu acho uma pena, porque o Inter tinha... O Inter tinha time para fazer um pouco mais, né, Fernando? Isso, perdão aí, deu uma crise de tosse. O Inter tinha time... Cara, o Inter, até o confronto... Como é que eu vou dizer? Eu não lembro que o jogo foi. Acho que foi contra o Cuiabá, se eu não me engano. Se o Inter ganhasse, ia para 5º lugar. Se ganhasse do Cuiabá. Ou seja, hoje era vaga direta. E aí o Inter hoje acabou a rodada de domingo em 9º lugar. Ou seja, não pega nem pré, ainda para a Sul-Americana. É muito pouco, cara. É muito pouco. E tem mais um detalhe, né? Por exemplo, Fortaleza não jogou na rodada. Se vence, garante a vaga. O Inter, ele não tem... é aquela coisa matematicamente, né? Mas, cara, o Inter não quer. O Inter, ele não simplesmente... Ele queria ganhar o Grenal. Ele fez a força que era, porque na ideia...
aquilo ali iria sacramentar o rebaixamento do Grêmio, certo? Exato. E aí ficou bom. Poxa, cara, quando tu perde a tua temporada e o teu melhor momento é tu conseguir botar a passar a pazinha para sacramentar um momento ruim do teu adversário, cara, significa que tá tudo errado. Então não adianta tu ter superávit no final do ano, não adianta depois de tantos anos tu manter um treinador, porque o Inter vem numa sequência de 5, 6 anos em que todo ano troca o treinador, né? Pode vir a ser que o Aguirre seja o fora da curva nesse sentido, mas tu vê que nem ele tem tesão mais por estar ali na Casa Mata. Então eu acho que tem que ser bem repensado o que vai ser, o que o Inter quer para 2022, a começar que, não estando numa pré-Libertadores, para mim já é um ganho, porque tu tem um tempo mais de pré-temporada, de organização do calendário, um pouco mais de espaço, né? E cara, não tem. Para mim o ano acabou, né? Como eu já tinha dito, já acabou, já faz umas 4, 5 rodadas, né? Mas agora, definitivamente, o Inter só está cumprindo tabela. Cara, concordo totalmente. Acho que com isso até encerramos, né? Não tem mais nada a acrescentar, né? Não. Isso até vamos encerrando, então. Também concordo, Inter de férias. Com sorte, ainda pega uma pré-Libertadores. Ainda acho difícil, porque o Ceará, que hoje é o 8º, que pode fazer o G8, tá Tomara com... O Ceará tá na frente. Cara, o Inter conseguiu ficar atrás do Ceará e o Ceará com um jogo a menos. Olha que ponto chegamos. Eu só vou fazer aquela meia-culpa. Eu acho justo, digamos assim, não que seja válido, é justo comemorar, querer entregar, a torcedor querer entregar para rebaixar o Grêmio e tal, mas a partir do momento que tu tá prejudicando o teu próprio time, sabe? Alguns jogos Concordo. ali, tipo, o Cuiabá, o Inter entregou pro Cuiabá, digamos que entregou pro Cuiabá, até acho que perdeu na bola, mas entregou pro Cuiabá. O Cuiabá nunca foi adversário do Grêmio no rebaixamento, sabe? Dava para jogar melhor e ganhado. O Cuiabá Mas é enfim, adversário do Inter, tá atrás do Inter, né? exatamente, pois então, né? Mas enfim, então, meu querido Rodrigo Cordeiro, depois de mais um episódio de Lamúrias aqui, né? Tá virando rotina entre Inter e Grêmio isso aí, mas A enfim, gente né? vem aqui só para chibatar do Grenal, né, tia? Não tem Exatamente. uma semana de sossego. Ah, não temos, já era. Só desgraça. Meu querido amigo Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela participação. Feito, Fernando. Até a próxima. Feitoria gurizada. E assim, então, vamos encerrando mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam, BetSul aqui embaixo, faça o seu cadastro, depositem 20 pilinhas e façam suas apostas. E se inscrevam no canal, pessoal. Não se esqueçam, muito importante aqui embaixo, façam suas inscrições aqui, comentem, compartilhem e muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, valeu!